Um salve das galáxias, professor Ridson Lucas na área. Vamos fechar a intervenção de terceiro sobre a modalidade assistência. Você já sabe o que é assistência, sabe diferenciar assistência de amicus curiae e também sabe que a assistência pode ser simples ou litisconsocial. O CPC, ele traz diversas disposições sobre assistência simples ou adesiva. Lembrando, se eu tiver uma situação em que a sentença pode influir na relação entre o terceiro e o adversário do assistido, a assistência ela é litisconsocial. Na assistência simples, isso não ocorre. Na assistência simples, o assistente ele não é considerado litigante diverso. Ele é litigante diverso na litisconsocial. Na assistência simples, esse assistente ele é um simples auxiliar das partes. Ele é um simples auxiliar, ele é um mero coadjuvante. Ele não é litigante diverso. Só que, apesar de não ser litigante diverso, apesar de ser só um auxiliar, só um mero coadjuvante, ele se sujeita aos mesmos poderes e ônus que as partes. Ritsu, como assim? Ele pode apresentar provas, ele pode pedir provir testemunha, mas se ele praticar um ato de má-fé, se ele praticar um ato que configura litigância de má-fé, ele pode receber o quê? Multa. Então, ele tem os mesmos poderes e os mesmos ônus. Agora vejam só, ele é só o quê? Um coadjuvante. Ele é só um auxiliar. E sendo apenas um auxiliar, um coadjuvante, quem é que manda? O auxiliar ou o chefe? Ah, Ritsu é o chefe. Claro, como é o chefe que manda, e ele é um mero auxiliar, esse auxiliar da assistência simples ou adesiva, ele não impede. A assistência não impede que o assistido desista. Ritson, o assistido pode desistir? Pode. E você não tem como fazer nada, porque tu é um mero coadjuvante, tu é um mero o quê? Auxiliar. Isso também não impede que esse assistido reconheça a procedência da ação. Ritson, mas como? Acabei de te falar, tu é mero coadjuvante. A assistência simples, ela também não impede a renúncia. Se a pessoa que tu está querendo ajudar, se ela renunciar, tu não pode fazer nada. Por quê? Porque a tua assistência é simples. E às vezes o assistido quer fazer um acordo, ele quer transigir sobre um direito controvertido. E você, só lamento, você não pode impedir, você não pode obstar. Então lembra, o assistente simples, ele é um mero auxiliar, ele é um mero coadjuvante. Só que ele exerce os mesmos poderes e se sujeita aos mesmos ônus. A assistência simples, ela impede que o assistido faça uma transação? Não. Ela impede que o camarada faça renúncia? Não. Ela impede o reconhecimento? Não, ela não obsta. Eu acabei de te falar aqui. Fechou até aí? Agora o que vai acontecer? Quando tu desiste, tu está se manifestando. Quando você reconhece, renuncia ou faz uma transação, você também está se manifestando. Mas, Ritson, e se a pessoa que eu estou auxiliando, e se a pessoa que eu estou lá ajudando ela, e se ela pegar e for revel, se ela for omissa, se ela não praticar um ato de vontade, e aí, Ritson, eu vou me lascar por tabela? Toma cuidado nessa alteração que teve no CPC, importantíssima. Se o assistido desistir, reconhecer, renunciar ou transigir, você não pode fazer nada. Por quê? Porque ele tomou uma atitude. Agora, quando ele não toma uma atitude, quando ele não contesta, e se ele não contestar, ele é o quê? Revel. Ou então, se ele for omisso, se ele não fizer nada, se ele for revel ou se ele for omisso, você que é o assistente, você é considerado um substituto processual. Como assim, Ritson, substituto processual? Vejam só. Se o assistido renunciar, você não pode fazer nada. Se ele transacionar, você não pode fazer nada. Se ele desistir, você não pode fazer nada, acabei de te dizer. Só que se ele for revel, ou se ele for omisso, aí é diferente. Aí o que você vai fazer? Se ele for revel, se ele for omisso, ele não está fazendo nada. Mas é ele que é o réu, é ele que está no processo. Nesse caso de revelia ou omissão, você, assistente, você vai ser substituto processual. Como substituto no processual? Tu vai entrar no processo. Você vai entrar no processo agindo no teu nome, porque se você fizer merda, é você que responde. Agindo no teu nome, mas não defendendo um interesse teu,
Defendendo o interesse o quê? Alheio. Então você vai atuar como substituto processual. Ah, isso quer dizer que além de cuidar de mim, agora eu vou ter que cuidar dos outros? É claro, pô. Você tem interesse, porque você está aqui no processo como assistente. A sentença pode influir na tua relação. E se a pessoa que você está ajudando, se ela é revel ou se ela é omissa, você vai pegar, vai agir em nome próprio, defendendo o direito alheio. Você vai atuar como substituto processual. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora vejam só. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando tu entra como assistente simples, assistência litisconsorcial, seja lá o que for, tem um limite máximo, eu te disse. Qual é o limite máximo do processo que você pode entrar como assistente? É o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando eu tenho uma sentença no processo e essa sentença não é mais passível de recurso. Não tem mais como recorrer, amigão. Aí já era. Fez a coisa julgada que a gente chama de coisa julgada material, que nós vamos estudar mais à frente. Então, trânsito em julgado é quando eu tenho uma decisão, uma sentença e contra ela não cabe mais recurso. Eu te falei que o momento máximo para você entrar como assistente é até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, você não pode entrar. Ainda tem mais. Após o trânsito em julgado, você não atuou como assistente? Atuou. Tu não tinha os mesmos poderes? Tinha. Então, o que você tinha para falar, você falou aqui, filho. Você atuou. Então, se você atuou aqui, transitou em julgado, não pode mais rediscutir a justiça dessa decisão em outro processo. Já era só lamento. Ritson, e se eu não tiver ingressado? Aí sim, se tu não participou da lide, tu pode, né, discutir. Agora, se você atuou como assistente, após o trânsito em julgado, você não pode rediscutir esse processo, o mérito dessa demanda, em outro, salvo em 2 casos. E esses 2 casos a doutrina chama de exceções de má gestão processual. Como assim, Ritson? É porque a pessoa que tu estava assistindo ou assistido, ele fez cagada. Ele não teve uma gestão bacana com o processo, ele teve uma má gestão. Então, quando eu tenho uma exceção de má gestão, você pode rediscutir esse mérito em outro processo. E quando que ocorre essa exceção de má gestão, Ritson? Vem cá. Em primeiro caso, quando você pegou o processo e pelo estado que o processo estava, pelo momento, ou pelas declarações que o assistido fez, você ficou impedido de produzir provas que seriam suscetíveis de influir na decisão. Por culpa do cara, velho. Então, o que acontece? Nesse caso, você pode discutir essa causa em outro processo. Repita, Ritson, pelo estado do processo em que você pegou, pelo momento, ou pelas declarações que o assistido fez, você ficou impedido. É aquela situação, tu entrou no processo depois da audiência. Então as testemunhas já foram ouvidas, pô. Então, pelo estado que você pegou o processo, tu ficou impedido de apresentar provas. Às vezes ouviu uma testemunha que você sabia quem era, que ela poderia ser fatal, ela poderia ser cabal na sentença. Então, esse camarada que tu estava assistindo, ele poderia apresentar essa testemunha? Poderia, mas o cara vacilou, pô. Ele teve uma má gestão. O segundo caso que você pode discutir em outro processo é quando você desconhecia a existência de provas ou alegações que a pessoa que você estava ajudando, que o assistido deixou de fazer por dolo, por culpa. Ah, velho, aí você está sendo prejudicado. Então lembra do seguinte, se eu sou assistente simples, se eu sou assistente adesivo, eu posso, após transitar o processo, regra, discutir essa ação em outro processo? Regra não. Salvo 2 casos. E esses 2 casos a doutrina chama de exceção de má gestão. Qual é o primeiro caso que eu tenho exceção de má gestão? Primeiro caso é quando, pelo estado que tu pegou o processo, pela situação que estava o processo, você se viu impedido de produzir provas que seriam suficientes para mudar a decisão, por culpa do assistido. E no segundo caso? No segundo caso é quando você desconhecia a existência de alegações que o cara não se fez, ele não falou isso, por dolo, por fraude, por culpa, seja lá o que for, velho, e você saiu prejudicado. Tranquilasse até aí? Então lembre-se, pergunto para ti, o assistente simples, ele é considerado litigante diverso? Não, Ritson, ele não é litigante diverso, ele é um mero coadjuvante, ele é um mero auxiliar, isso. O assistente simples,
ele tem os mesmos poderes que as partes. Certo ou errado? Certo. Se sujeita aos mesmos ônus. Certo ou errado? Certo. O assistente simples, ele pode impedir que o assistido renuncie? Não. Renuncie? Também não. Reconheça? Também não. Desista? Também não. E se o assistido for revel? E se o assistido for omisso? Nesse caso, o assistente, ele vai trocar de roupa e ele vai ficar com superpoderes, porque a partir de agora ele vai ser um substituto processual. Como regra, o assistente que estava no processo, se esse processo transitou em julgado, eu posso rediscutir isso em outro processo? Não. Salvo em 2 casos, que são casos que significam a exceção de má gestão processual, em que o assistente está sendo prejudicado por culpa do assistido. Beleza até aí? Fechou? Agora eu vou te explicar o procedimento para ingresso desse assistente no processo, tanto simples quanto litisconsorcial. Vem cá comigo. Primeira coisa, eu vou ter um requerimento, porque o processo está em curso. Então vai ser feito um requerimento para ingresso do quê? Do assistente. Então você vai fazer o requerimento para que o assistente entre, para que eu tenha uma intervenção de terceiros da modalidade o quê? Assistência. Então você faz o requerimento e esse requerimento vai parar na mesa do juiz. O que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar esse requerimento e ele vai verificar o seguinte: será que existe interesse jurídico? Que nós estudamos os pressupostos. Se o juiz entender que não tem interesse jurídico, se o juiz entender que a sentença não vai influir em nada na tua vida, nesse caso o juiz pode fazer a rejeição liminar da assistência. Como assim rejeição liminar? Ele nem intima as partes, ele mata ali mesmo. Mas quando que ele vai rejeitar liminarmente? Quando o juiz entender que falta interesse jurídico. Então você fez o requerimento, foi para a mão do juiz. Se o juiz entender que falta interesse jurídico, ele faz uma rejeição liminar. Já mata ali, não deixa nenhum processo seguir. Só que se não for o caso de rejeição liminar, o que o juiz vai fazer? O juiz vai intimar as partes. E as partes vão ter o prazo de 15 dias para impugnar ou não esse requerimento da assistência. O que vai acontecer se as partes não impugnarem? Ora, eu estou querendo entrar como assistente. Se ninguém reclamou e o juiz viu que eu tenho interesse jurídico, o que acontece com o meu pedido? O meu pedido ele vai ser o quê? Vai ser deferido. Então, se ninguém contestar, se ninguém impugnar, em qual prazo? No prazo de 15 dias. E você pode impugnar apresentando provas e etc. Então, se ninguém falou nada, está deferido, eu vou entrar como assistente. Mas e se impugnarem, Ridson? Se impugnarem, o juiz vai ter que decidir. Só que ele toma uma decisão sem suspender o processo. Cuidado, o processo não para, o processo continua seguindo. E o juiz vai analisar, de acordo com as provas do processo, se tem interesse jurídico ou não. Se tiver interesse, ele defere. Se não tiver interesse, ele não defere. Então lembra, quando você faz o requerimento de assistência, esse requerimento vai para a mão do juiz, beleza? Se o juiz entender que não tem interesse jurídico, o juiz vai fazer uma rejeição liminar. Mas se não for esse caso, se não for o caso de rejeição liminar, o juiz vai mandar intimar as partes. Ele vai mandar intimar as partes para que elas possam, se quiserem, apresentar impugnação. Em quantos dias? 15 dias. O que acontece se as partes deixarem passar esse prazo e não falarem nada, se elas não impugnarem? Se elas não impugnarem, o requerimento de assistência ele vai ser deferido. Ridson, e se elas impugnarem? Se elas impugnarem, o juiz tem que decidir. Agora me responda. O juiz decide suspendendo ou não suspendendo o processo? Sem suspensão. Pessoal, estamos fechando a assistência. Sangue no olho até a posse. Para cima, caveira. Fui!